tarde de 30 de março de 1972, a Lotus preta e dourada de Emerson Fittipaldi cruzava a reta em alta velocidade e a torcida brasileira, pela primeira vez diante de um carro da mística Fórmula 1, era levada pela emoção em cada passagem do hito. Emerson não ganhou a corrida. O carro quebrou na penúltima volta. Mas a semente estava plantada. Daí em diante, o brasileiro cada vez mais tomaria gosto pela velocidade. O Brasil estava ingressando no circuito da Fórmula 1, na época um privilégio de apenas 12 países no mundo todo. Neste primeiro programa da série que comemora 25 anos de Fórmula 1 no Brasil, nós vamos ver como tudo começou. Como Emerson Fittipaldi provou que o sonho de tantos jovens brasileiros já não era impossível. O grande dia do primeiro título mundial e a surpresa do mundo todo com o sucesso dos nossos pilotos. Muitos anos antes da era Emerson, o Brasil já tinha feito algumas tentativas. Chico Landi, Hernando da Silva Ramos, um francês naturalizado brasileiro, e Fritz Dorey correram na época dos grandes heróis das pistas. Era um campeonato do mundo de Fórmula 1 bem diferente de hoje. Os carros eram muito mais parecidos com os carros de rua. Não havia segurança que existe hoje, não havia cinto de segurança, não havia guardrail, era uma coisa bem diferente. Na minha opinião, bem mais glamourosa. Chico Landi, o mais conhecido, tornou-se o primeiro sinônimo de velocidade adotado pelo linguajar do nosso povo. Mas sem televisão, os feitos heróicos dessa geração se perderam na distância que os separava do torcedor brasileiro. Uma ou outra corrida era transmitida por rádio, na voz do pioneiro da imprensa especializada, chamado Wilson Fittipaldi, o velho barão do rádio. Eu me lembro que eu fui para Bari, que é do sul da Itália, transmitir a corrida do Chico Landi, mas não existia o que hoje nós chamamos de retorno. Retorno é aquela linha que você bota o fone e você ouve, você fala com o estúdio do Brasil hoje, lá da Europa, de qualquer parte do mundo, como se o operador estivesse do seu lado. Eu não sabia nem se a transmissão estava saindo. E o italiano, eu olhava para ele, para o operador, fazia assim, ele só fazia sinal, avanti, avanti, avanti. Eu, tá bom, avanti, e aí para frente eu fui. Quase 20 anos depois, em 1969, os pilotos brasileiros tiveram coragem para uma nova investida. Mas a Fórmula 1 tinha mudado e crescido bastante. O circo era bem mais fechado e participar deste espetáculo se tornava cada vez mais difícil. Mesmo para quem fizesse todo o caminho natural, começando por baixo. Pela Fórmula Ford, categoria que a Inglaterra tinha criado para atrair novos pilotos de outros países. Alguns brasileiros embarcaram nessa chance de iniciar uma carreira internacional. O primeiro grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 não valia pontos para o campeonato mundial e foi disputado em Interlagos, curiosamente, numa quinta-feira. O brasileiro Emerson Fittipaldi, pilotando uma Lotus, largou na pole, liderou boa parte da corrida, mas faltando 15 voltas para o final, rodou sozinho e abandonou a prova. O argentino Carlos Reutemann da Brabham, que vinha em segundo lugar, foi o vencedor. O sueco Ronnie Peterson da March ficou em segundo e o irmão de Emerson, Wilsinho Fittipaldi, com a outra Brabham, em terceiro. Vamos conhecer agora um pouco mais dos pilotos que já venceram o Grande Prêmio do Brasil. Começamos com o argentino Carlos Reutemann. Reutemann correu por 4 equipes na Fórmula 1, Brabham, Ferrari, Lotus e Williams. Ele disputou 146 corridas, obteve 6 poles e 12 vitórias. No Brasil, o argentino recebeu vitória, 77 e 78, pilotando uma Ferrari, e em 81 com uma Williams. Conhecido. Pilotar na Europa era uma aventura, um desafio. Eu cheguei lá, eu comi uma semana inteira o mesmo prato, que eu não sabia mudar o menu. Cheguei lá, fui aprender um outro inglês, prato completamente diferente. Eu morava com o meu mecânico.
e todo dia nós íamos para Lola, quando já estava correndo para Lola e não para Lotus, e a vida era automóvel todos os dias da semana. Depois de alguns pioneiros, chegou então a vez daquele que os italianos chamavam de Ítalo brasileiro por causa do nome Fittipaldi. Já os ingleses diziam que por isso mesmo Emerson nunca seria suficientemente frio e calculista para vencer no automobilismo. Na época, o mundo chorava o fim dos Beatles, sentia a dor da guerra. O movimento estudantil sacudia velhos alicerces e jovens carregavam as bandeiras da paz e do amor. Por aqui vivíamos anos rebeldes, tempos de repressão. Mesmo assim, ainda sonhávamos. Sonhávamos com o tricampeonato de futebol. Sonhávamos com dias melhores. A nossa indústria automobilística estava limitada ao Fusquinha, o DKV Vemag, o Simca Chambord e o Aero Willis. Que eu tive com um estrangeiro fora do Brasil foi com o Frank Williams, que não era conhecido na época. Foi o meu primeiro objetivo, chegar lá e falar com ele para comprar um Fórmula Ford dele. E eu levei o álbum comigo, de corridas do Brasil, que eu fazia kart, Fórmula V, turismo. Eu lembro que ele abriu o livro, ele olhou assim para mim e falou, mas Emerson, existe corrida automóvel no Brasil? E tá aí, né? As vitórias seguidas de Emerson sacudiram o automobilismo da Inglaterra. Ninguém segurava aquele piloto de um país que não produzia um salto direto para a Fórmula 1. Colin Chapman, o grande gênio da Lotus, já tinha voltado os seus olhos para as atuações de Emerson e havia prometido a ele um teste em um carro de Fórmula 1. Bom, primeiro eu fiquei grudado no telefone, que eu estava esperando uma ligação do Colin Chapman, era o sonho da minha vida. E eu lembro que quando ele ligou, a Suzy falou, olha, o Colin Chapman no telefone, eu achei que era trote. Alguém brincando e realmente era o Colin Chapman. Oitavo lugar na estreia. Primeiros pontos com um quarto lugar já na corrida seguinte na Alemanha e 4 corridas depois, a primeira vitória. Um dia inesquecível em Watkins Glen, nos Estados Unidos. A primeira vitória foi muito emocionante para mim, que foi o quarto grande prêmio na minha carreira. E eu passei uma noite péssima, porque eu estava com uma gripe de quase 40 graus. Eu lembro que às 10 horas da noite eu liguei para o Colin chamou um médico, veio no meu quarto com o médico, me deu injeção. Acordei no dia seguinte, assim, super preocupado com o meu estado físico. Fui para a corrida com o piloto número 1 da Lotus. Daí até o dia 10 de setembro, em Monza, quando Emerson realizou o sonho impossível de todo brasileiro, foram apenas mais 22 corridas. Emerson Fittipaldi, campeão do mundo. Era o Brasil tornando-se primeiro mundo nas competições automobilísticas. Era o automobilismo tornando-se o segundo esporte na preferência do brasileiro, depois do futebol. O sucesso do piloto brasileiro na Europa pode ser explicado de várias maneiras. Desde a brincadeira inventada por Ken Tyrrell, de que seria a água que nós bebemos por aqui, até a explicação dada por Jack Oliver, dono da Arrows. Ele diz que quando um jovem piloto brasileiro chega à Fórmula 1, todo mundo já sabe que é mais uma dor de cabeça para os outros. Bernie Eccleston vai mais longe. Ele diz que quando esteve no Brasil pela primeira vez, ele lembra que lhe ensinaram que Deus é brasileiro. Logo, ele começou a pensar que isso era mesmo verdade. De todas essas tentativas de explicação, uma parece mais racional. É que o brasileiro, por ser um sujeito sentimental, quando deixa a casa dos pais para morar sozinho na Inglaterra, acaba se apegando muito ao trabalho e vive o tempo todo dentro da oficina. Até o inglês ele aprende a falar através dos mecânicos. Uma cama que é duro, viu? Essas horas que eu sinto falta da minha mãe, viu? O brasileiro Emerson Fittipaldi correu na Fórmula 1 por 4 equipes. As inglesas Lotus e McLaren e as brasileiras Copersucar e Fittipaldi. Emerson disputou 144 corridas. Largou na pole em 6 delas. Foram 14 vitórias, sendo 2 delas no Brasil, 73 e 74.
O brasileiro foi bicampeão mundial, conquistando os títulos em 72 com a Lotus e em 74 com a McLaren. Em 72, o Grande Prêmio do Brasil ganhou o status de maior evento esportivo do país. Em 73, o Grande Prêmio do Brasil passou a fazer parte do calendário oficial da Fórmula 1. O brasileiro Emerson Fittipaldi, campeão da última temporada, era o favorito e não decepcionou. Pilotando a famosa Lotus preta, saiu em segundo, pulou para a ponta logo na largada e manteve a liderança até a bandeirada final. Em segundo lugar, chegou o seu maior rival nas pistas, o escocês Jack Stewart, da Tyrrell. Momento de glória para o campeão e para todo brasileiro. Um deles, Nelson Piquet, na época com 20 anos, era um piloto de kart em Brasília, que também curtia o sonho de um dia chegar à Fórmula 1. E um outro, Ayrton Senna, era ainda uma criança de 12 anos. Dava suas primeiras aceleradas na categoria júnior do kart. Seria impossível imaginar o quanto o sucesso de Emerson naquele momento iria ajudar a abrir as portas para eles no futuro. No presente, as portas já tinham sido abertas para outros dois pilotos, José Carlos Patti e Wilsinho Fittipaldi. Eles começaram a estranhar esse acontecimento todo e diríamos, essa enxurrada de brasileiros indo para a Inglaterra e quase todos eles tendo resultados positivos e resultados bons. O importante é terminar a corrida e se terminar na frente. Emerson Fittipaldi, correndo pela sua nova equipe, a McLaren, foi o mais rápido nos treinos para o Grande Prêmio do Brasil de 74 e conquistou a pole position. Mas Emerson não largou bem e foi logo ultrapassado por Carlos Reutemann e Ronnie Peterson. O brasileiro só foi recuperar a liderança na 15ª volta e 17 voltas depois, na 32ª, a prova foi interrompida por causa da forte chuva que caiu em Interlagos. Debaixo d'água, Emerson conquistava a sua segunda e última vitória no GP do Brasil. O suíço Clay Regazzoni, pilotando uma Ferrari, foi o segundo colocado. E o belga Jack Hicks, com uma Lotus, terminou em terceiro. March, Surtees e Brabham. Estas foram as equipes defendidas por José Carlos Patti na Fórmula 1. O brasileiro disputou 72 grandes prêmios e só conquistou uma pole position. Patti também só venceu uma vez, justamente no Grande Prêmio do Brasil de 75. No Grande Prêmio do Brasil de 75, Emerson Fittipaldi, mais uma vez, era a estrela da festa. E não era para menos. Emerson tinha conquistado no ano anterior o bicampeonato mundial. Mas outro piloto brasileiro, José Carlos Patti, acostumado a ser coadjuvante de Fittipaldi, resolveu dar o seu show em Interlagos. Patti, pilotando uma Brabham, largou em sexto e foi ganhando posições até chegar ao segundo lugar. O líder Jean-Pierre Jarier estava folgado na liderança, mas faltando 8 voltas para o final, teve que abandonar a prova com problemas no motor da sua Shadow. José Carlos Patti assumiu a ponta e recebeu a bandeirada na vitória. Em segundo chegou a McLaren de Emerson Fittipaldi. Esta foi a primeira dobradinha brasileira na Fórmula 1. Em 4 anos de Grande Prêmio do Brasil, 3 vitórias de pilotos brasileiros e 2 títulos mundiais. O Brasil entra definitivamente para o circo da Fórmula 1. O sonho era ousado demais. Menos de 3 anos depois de ganhar o primeiro título mundial, o Brasil criava o seu próprio carro de Fórmula 1. Com projetista brasileiro, Ricardo de Villa, mecânicos brasileiros e o Wilsinho Fittipaldi como piloto. Um sonho que quase virou fumaça logo na corrida de estreia na Argentina. Mas 2 semanas depois, lá estava ele no grid entre Ferraris, Lotus, McLaren e todos os outros carros de nomes famosos.
orgulho de uma torcida que pela primeira vez viu este carro largar e chegar ao final da corrida. No ano seguinte, ousadia maior que a Fórmula 1 não compreendeu e não aceitou. O bicampeão Emerson Fittipaldi abandonava a McLaren para tentar ele mesmo levar adiante o carro e todo o projeto de um dia ter o nome Fittipaldi perpetuado na Fórmula 1, junto com o de outros ex-pilotos que se tornaram nomes de equipe. Acho que tudo que você faz na vida que você erra, você aprende. Eu errei porque eu acho que não estava no momento ainda de guiar um carro brasileiro, uma equipe brasileira, mas eu acho que como idealismo foi correto, como experiência de vida, tanto profissional como pessoal, para mim foi muito bom. Muita gente fala se podia ser várias vezes campeão mundial. Eu acho que tudo if and buts, a gente fala em inglês, doesn't count, não conta. Foram quilômetros e quilômetros de treinos solitários na pista de Interlagos e muita desilusão pelas pistas de todo o mundo. Mesmo com Emerson, o sonho acabou não dando certo, mas chegou a ter um momento mágico. No Grande Prêmio do Brasil, em Jacarepaguá, no dia 29 de janeiro de 1978, o Copersucar Fittipaldi, ainda mais brasileiro na cor amarela, parecia um carro vencedor. Entrou na briga e deixou para trás Lotus, Brabham, McLaren, devolvendo a Emerson a emoção da competitividade que ele não vivia já há 2 temporadas. Só a Ferrari de Carlos Reutemann não ficou para trás. O segundo lugar da equipe brasileira foi festejado como vitória por uma torcida que não aguentou esperar a bandeirada. Emerson cruzou a linha de chegada, abrindo caminho entre os torcedores. E foi o melhor resultado nosso. Muito difícil. Por quê? Você sabe dizer, essa emoção é só a saudade ou é alguma coisa não realizada? A saudade, uma parte, mas eu diria que não seria muito, mas uma parte sim. Mas foi o sonho de... de não ter uma equipe. Depois desse grande dia, a equipe continuou vivendo de esperanças por mais 4 anos. Chegou a ser a 7ª colocada no Mundial por 2 vezes. Esteve presente em 104 grandes prêmios e somou 44 pontos. Até o momento de fechar as portas definitivamente em 82. Um adeus emocionado do grande campeão. O Copersucar estreou no Grande Prêmio do Brasil em 75 com o Wilsinho Fittipaldi. No ano seguinte, mudança no cockpit. Emerson, que tinha deixado a McLaren, entra na vaga do irmão. O carro teve problemas no motor e terminou em 13º lugar, frustrando o torcedor que foi a Interlagos prestigiar a equipe brasileira. O campeão mundial, Niki Lauda, pilotando uma Ferrari, venceu a corrida, a única conquistada por ele no Brasil em toda a sua carreira. Em 77, muita confusão e mais uma vitória da Ferrari. Esta corrida entrou para a história de Interlagos. 8 carros bateram em um único ponto da pista, a curva 3. Entre os sobreviventes, o argentino Carlos Reutemann, companheiro de equipe do austríaco Lauda. Reutemann recebeu a bandeirada em primeiro e conquistou a sua 2ª vitória no Brasil. Emerson Fittipaldi, com o Copersucar, terminou em 4º lugar.
1978, Autódromo de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. A Fórmula 1 tinha um novo endereço no Brasil. O carioca deixou a praia de domingo de lado e entrou na fila para assistir o primeiro grande prêmio na cidade. E tanto sacrifício valeu a pena. Emerson Fittipaldi chegou em segundo e pela primeira vez subiu no pódio, pilotando o Copersucar. O vencedor foi o argentino Carlos Reutemann da Ferrari, agora tricampeão em pistas brasileiras. Por um lugar permanente no grid, jovens pilotos brasileiros invadiam a Inglaterra na tentativa de seguir o caminho aberto por Emerson. Mas a vida fora de casa não era fácil, como já não tinha sido até mesmo para o pioneiro dessa história. Eu morei numa pensão em Wimbledon, no sul de Londres. Trabalhava quase o dia inteiro fazendo cabeçote especial para carro de rua. E em troca, o Dennis Rowland, que preparava o meu Fórmula Ford, me dava um motor para mim correr no campeonato inglês de Fórmula Ford. Um breve namoro com o Rio e um ano depois, em 79, a Fórmula 1 voltava a São Paulo. O Brasil tinha 2 pilotos no grid em Interlagos. Emerson Fittipaldi com o Copersucar e Nelson Piquet com a Brabham. Emerson chegou em um modesto 11º lugar e Piquet, que disputava o seu primeiro GP em casa, abandonou na 8ª volta. O show dessa vez ficou por conta da francesa Ligier, que fez a dobradinha com Jacques Lafitte em primeiro e Patrick Depailler em segundo. No ano seguinte, nada de Brasil no Brasil. Pelo 5º ano consecutivo, o vencedor do Grande Prêmio do Brasil foi um estrangeiro e pela 2ª vez, um francês. Pilotando um poderoso Renault Turbo, René Arnoux chegou em primeiro. Na metade da corrida, Nelson Piquet abandonou com problemas na sua Brabham e Emerson Fittipaldi, com seu Copersucar, terminou em 15º lugar. Nesta corrida, o circo da velocidade se despedia temporariamente da cidade e definitivamente do circuito original de Interlagos. A Fórmula 1 só voltaria a São Paulo 10 anos depois. Nelson Piquet, vice-campeão mundial, era a esperança da torcida brasileira no Grande Prêmio do Brasil de 81, que marcava a volta da Fórmula 1 ao Rio de Janeiro. Piquet, correndo pela Brabham, tinha a responsabilidade de pôr fim a um jejum de 6 anos sem vitórias brasileiras no nosso GP. E pareceu que Piquet iria fazer a sua parte. O brasileiro marcou o melhor tempo nos treinos e largou na pole position. Só que aconteceu o que ninguém esperava. Choveu no dia da prova. Nelson Piquet apostou no fim da chuva e largou com pneus para tempo seco. Mas a chuva não parou. Para a sorte do argentino Carlos Reutemann, que venceu sem problemas, conquistando a sua 4ª vitória no Brasil, a 3ª oficial. No ano seguinte, ninguém tinha dúvida. Nelson Piquet, campeão do mundo, era o favorito absoluto e dessa vez o jejum no Grande Prêmio do Brasil seria quebrado. Piquet deu um show em Jacarepaguá e venceu, mas não levou. Depois da prova, os fiscais descobriram que a Brabham do brasileiro estava abaixo do peso mínimo exigido pelo regulamento. A vitória ficou então para o francês Alain Prost e sua Renault Turbo. Começava ali o reinado do francesinho em pistas brasileiras. Em 83, a vingança de Piquet. O brasileiro fez uma exibição de gala. Saindo na 4ª colocação, logo na largada deixou para trás a Ferrari de Patrick Tambert. A próxima vítima seria Alain Prost. Turbo por turbo, o da Brabham de Piquet deixou da Renault de Prost para trás no retão, ainda na 2ª volta. Pouco depois, no mesmo lugar, Piquet ultrapassava Williams no finlandês Keck Rosberg e assumia a liderança para não mais largar. O jejum estava quebrado. Depois de 7 anos, um piloto brasileiro voltava a vencer no Grande Prêmio do Brasil. O Brasil esperava pelo aparecimento de um novo campeão e crescia no coração do torcedor a paixão pelo automobilismo. Os pilotos estrangeiros não eram mais encarados apenas como rivais. Entre eles, surgiram ídolos.
Os carros mais velozes também eram admirados. Os mais bonitos, adorados. Interlagos inteiro se curvava à presença de uma Ferrari, o símbolo maior dessa paixão vinda dos 4 cantos do mundo. Os primeiros grandes rivais dos pilotos brasileiros surgiram por aqui dirigindo os carros vermelhos do comendador Ferrari. Niki Lauda em 76 e depois Carlos Reutemann em 77 e 78 interromperam a série de vitórias brasileiras dos 3 primeiros anos de prova oficial. Depois de Emerson em 73 e 74 e José Carlos Paty em 75, o Brasil ficou 7 anos sem vencer em casa. O tabu só foi quebrado por Nelson Piquet em 83. Ganhar no Brasil é sensacional, né? Não há dúvida que o brasileiro é muito cobrado, mas ganhar aqui, ganhar em casa, não tem coisa melhor, né? Porque você está aí com todos os brasileiros, é fantástico. Olha, você descer naquela reta lá e vai ultrapassar alguém, você vê o povo levantando na reta lá no Rio de Janeiro, é fantástico. Eu tenho boas memórias do Rio de Janeiro. Mas o maior rival dos brasileiros ainda estava por vir. Alain Prost e sua incrível coleção de vitórias no Grande Prêmio do Brasil. Um recorde quase impossível de ser batido. O francês ganhou 6 vezes, sendo as 5 primeiras na pista de Jacarepaguá, o que lhe garantiu o título de Rei do Rio. No quadro de vencedores do Grande Prêmio do Brasil, Prost aparece disparado na frente, 6 vitórias. Depois, vem o argentino Carlos Reutemann com 4 vitórias, incluindo a de 72, que ainda não valia pelo campeonato. Com 2 vitórias, aparecem Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Nigel Mansell e Michael Schumacher. Com 1 vitória, René Arnoux, Jacques Lafitte, Niki Lauda e José Carlos Paty. Usadas dos anos 70 com o Tyrrell de 6 rodas ou o Brabham com exaustor na traseira, a Fórmula 1 entrava agora em um período de real avanço tecnológico. O carro asa, o motor turbo e outras inovações menores tornam os carros muito mais velozes. Os recordes são batidos em todas as pistas. E nessa Fórmula 1 de alta velocidade, desponta finalmente um novo brasileiro vencedor. Depois de passar um ano como segundo piloto de Niki Lauda e de ter ganho a sua primeira corrida em menos de 2 anos, Nelson Piquet é vice-campeão mundial e começa a temporada de 81 como um dos favoritos. Piquet ganharia realmente o campeonato daquele ano, tornando-se um ídolo em pleno período que é ainda hoje considerado o de maior concentração de talentos na Fórmula 1. A nata do automobilismo. Villeneuve, Lauda, Prost, Pironi, Jones, Arnoux, Reutemann e mais. Muito mais. O Brasil estava de novo no alto do pódio. A primeira corrida que eu trabalhei, que tive contato com os carros, foi aqui em Brasília. Eu ajudei o Brabham da Box, o Box da Brabham, ajudei o Wilson Fittipaldi, ajudei o Carlos Reutemann, isso em 74 aqui. Inclusive eu dormi nesse box aqui, de sábado para domingo, para não ter problema de entrar no domingo, que eu não tinha credencial. O Emerson foi o pioneiro nisso. Eu acho que é que nem a história de Colombo, né? Botar o ovo em pé, né? É difícil. Ele foi lá, quebrou o ovo, botou em pé. Depois todo mundo bota, né? Fui fazer Fórmula 3 e me convidaram para guiar o Fórmula 1. Eu achava que não dava conta e tudo. Sentei no carro e o carro era até melhor, mais fácil de guiar. E aí o Eco virou e falou assim: você quer correr para Brabham? Eu falei: quero. Ele falou: então assina aqui. Eu falei: assina na hora. Quanto é que é? 3 anos? 3 anos. Ele falou: você não quer saber quanto você vai ganhar? Não, não quero ganhar nada não, eu quero é correr no carro. Eu podia ter ganhado o título já em 80. Em 81 foi até mais difícil porque eu estava atrás e o Reutemann virou mais rápido que eu na classificação, então eu tinha que passar o Reutemann e chegar na frente dele nos primeiros 5 lugares. Ele estava a 1 ponto mais do que eu. Então foi apertado também. Todos os meus títulos nesse ponto foram apertados, a não ser 87, que foi mais fácil. Piquet, vitória, Brasil, Nelson Piquet! Nelson Piquet do Brasil! Mas 3 anos depois, Piquet já tem uma sombra. Ayrton Senna aparece fazendo a pole. Piquet, com talento e um motor turbo, deixa Senna para trás na curva que mais gosta em Jacarepaguá, a sul. A festa no pódio é dobrada. Piquet em primeiro, Senna em segundo. É a única vez que juntos
agitam a bandeira brasileira. O ano de 89 tinha terminado da pior maneira para Ayrton Senna. Além de perder a chance de ser bi naquele conturbado final de corrida do Japão, ele havia resolvido abrir a boca contra os dirigentes da federação e isso quase o levou a abandonar as pistas. Quando ele fez as pazes com o automobilismo, passou a perseguir o sonho de ser bicampeão. E teria que começar o ano com a realização de um outro sonho, que era vencer um grande prêmio do Brasil. Em 1990, nos braços de Senna, a Fórmula 1 volta a Interlagos. A tão sonhada vitória em casa agora teria que ser conseguida ao lado do kartódromo, onde ele havia passado parte de sua infância, onde havia nascido nele a grande paixão pelas corridas. Senna acompanhou de perto as obras de modificação da pista de Interlagos. Foi dele a solução mais difícil na redução do antigo traçado de 8 quilômetros para pouco mais da metade. Uma descida da antiga curva 1 direto para a curva do Sol. Um desafio à habilidade dos pilotos, que só poderia receber o nome de S do Senna. Aí a tomada do S do Senna. No meio da curva, a terceira. Acelerando forte. Curva do Sol e a quarta marcha. Na saída do Sol, a quinta. A reta oposta. No meio da reta, já em sexta marcha. Os carros vão atingir no fim da reta 286 km por hora. Nova freada forte, redução para a terceira e a descida do lago. Quarta, quinta. Acelerando forte, chegando aos 12 mil giros. Vem aí o Laranjinha, a curva mais difícil do circuito. Em quarta marcha, a primeira, depois a segunda perna do Laranjinha. Redução para a segunda, a entrada do S. Para a esquerda agora, o Pinheirinho ainda em segunda. Na saída, jogando a terceira. Outra vez segunda, para contornar o bico de pato à direita. Saindo do bico de pato, o mergulho. Terceira e quarta. A freada e a tomada à esquerda da curva da nova junção. A partir daí, aceleração outra vez. Quinta marcha. Sexta e tome potência. Em busca outra vez da reta dos boxes. Ponto de maior velocidade, 294 km por hora. O fiscal de pista vai passar correndo atrás com uma bandeira verde. Ele sinaliza agora para o starter, para o Brincerado, que está tudo ok. Vermelha, vem verde, vamos lá. Senna larga, na ponta, Berger é o segundo. Tenta forçar Berger, lá vai Senna. A decepção da torcida foi maior ainda ao ver que o vencedor era de novo Alain Prost, que estreava na Ferrari. Era a sexta vitória do francês no país de Senna. Aí vem Prost, com a Ferrari número 1, Alain Prost da França. Comemora muito sua 40ª vitória, sua primeira vitória na Ferrari. A decepção de Interlagos seria esquecida durante aquele ano de muito sucesso que terminaria com a conquista do bi, numa outra decisão muito conturbada e, por coincidência, na mesma pista do Japão. Desta vez, Senna tirou Prost da pista e se valeu disso para ganhar o título. Verde, vamos Senna, larga bem Senna, escapou ali na ponta, Patrese fica, Mansell briga com ele, Senna escapou ali na ponta, entra no S do Senna em primeiro, depois vem Mansell, vem para trás, olha a Ferrari se metendo por ali, McLaren Berger, depois Nelson Piquet. No dia 24 de março de 91, Interlagos recebia de novo a Fórmula 1. Já com o sonho do bicampeonato no bolso, Senna partia de novo em busca do outro sonho, vencer em casa. Os inimigos foram ficando pelo caminho e a vitória parecia cada vez mais perto. Antes da glória, um susto. O câmbio da sua McLaren teve problemas. Mas com perícia e muito cuidado, Senna conseguiu cruzar a linha de chegada e receber a tão esperada bandeirada da vitória em Interlagos. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton, 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 Senna do Brasil. De ponta a ponta, ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna.
quase não consegue erguer a taça. Luz vermelha, adrenalina solta, luz verde, a largada do Grande Prêmio do Brasil. Pra frente, larga bem, pula pra ponta, Schumacher ganha a posição de Senna. Em 92, a McLaren já não tinha carro para vencer a Williams. E mesmo entrando na briga com o moral de tricampeão, Senna não pôde repetir a festa do ano anterior. Aponta Nigel Mansell, vai receber a bandeirada. Mihaly Dazi, o diretor de prova, bandeirada para Nigel Mansell. Vence o inglês da Williams, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Aí a vermelha, sobe o ronco dos motores. Prost larga, Senna força, todo mundo parte. Prost vai tentando tomar a ponta. Prost, Senna por dentro para tentar tomar posição. Senna fica meio encaixotado, já tem batida, já tem gente que passa reto. No S do Senna. Em 93, Senna viveria em Interlagos um dos maiores dias de sua vida. Aí bandeira amarela por enquanto. Por enquanto, bandeira amarela. Por enquanto, a bandeira é amarela. É uma nuvem de chuva, não se enxerga nada, tem pedaço de carro, o carro do Suzuki está ali. Uma ajuda que veio do céu tirou da pista uma dupla considerada imbatível, Prost e o carro da Williams. Olha o Christian rodando. Rodou. E o Prost rodou lá atrás. Olha o Prost com o Christian. Olha o Prost fora da prova. Olha o Prost na caixa de brita. O Williams que sobrou era o de Damon Hill, que não teve força para segurar a garra de Senna, que se consagrou nos braços da sua torcida. Últimas curvas para Ayrton Senna. Ele vem pela subida. Mihaly Dazi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton. O macacão vermelho e o capacete amarelo quase sumiram no meio da multidão. A bandeira verde e amarela era a melhor forma de agradecer o empurrão para a maior vitória da sua carreira. De 6 anos da McLaren, Senna trocou de equipe e estreou na Williams como favorito para a vitória no Grande Prêmio do Brasil de 94. Senna largou na pole e logo passou a ser perseguido pela Benetton de Michael Schumacher. Parar na grama. Schumacher, sem o adversário, não teve problemas para conquistar a sua primeira vitória no Brasil. Aí vem Schumacher, últimas curvas. Vem na subida da junção, acelera Schumacher. Vem para receber a bandeira quadriculada. Michael Schumacher para fazer a sua festa em Interlagos. Vitória da Benetton. Michael Schumacher da Alemanha. Pintou a luz vermelha. Vai começar o Mundial de Fórmula 1. A largada, a luz verde. Hill e Schumacher. Força Berger. Hill e Schumacher. Schumacher por dentro. Schumacher e Hill. Schumacher vai tentar a ponta. Schumacher mergulha por dentro. As Ferrari se atrapalham. Schumacher pula na frente e toma a ponta logo na largada. Em 95, já campeão do mundo, o alemão chegou, fez a pole e ganhou a corrida. Só que não levou. Depois da prova, os fiscais da Federação Internacional de Automobilismo descobriram que tanto o alemão como o escocês David Coulthard, que chegou em segundo lugar, tinham corrido com combustível adulterado. A vitória ficou então para o austríaco Gerhard Berger, da Ferrari, que fez a sua comemoração dentro dos boxes da equipe. Mas Berger também não levou. A Benetton recorreu e 2 meses depois, a Federação Internacional de Automobilismo devolveu a vitória para Schumacher e o segundo lugar para Coulthard. A festa de Senna, na sua segunda vitória no Brasil, seria o último dia de alegria em Interlagos. No ano seguinte, estreando na Williams, Senna não conseguiu acompanhar Michael Schumacher e acabou fora da pista. 2 meses depois, o automobilismo brasileiro viveria a sua maior tristeza. A morte de Senna encerrou um ciclo de conquistas ao qual o brasileiro havia se acostumado. Conquistas que jamais serão esquecidas. O circo da velocidade não pode parar. A força dessas conquistas não deixou morrer a paixão pelas corridas. Em 95, Interlagos recebeu a Fórmula 1 com uma homenagem digna do país que mais ganhou o campeonato na história do automobilismo. Enriquecido por uma história de alegrias e tristezas, o Grande Prêmio do Brasil chega ao seu 25º ano, um quarto de século, a tradição que aumenta a força da Fórmula 1.
Você sabe qual é o número de quilômetros que os pilotos brasileiros estiveram na liderança na história da Fórmula 1? Não? Então, vamos às contas. Quem mais andou na frente foi Ayrton Senna, 13.585 quilômetros. Nelson Piquet vem em segundo com 7.465. Emerson Fittipaldi esteve na ponta por 2.122 quilômetros. José Carlos Patti, que só venceu uma vez, liderou por 290. E Rubens Barrichello, que nunca venceu na Fórmula 1, por apenas 47 quilômetros. Somando todos eles, chegamos ao incrível número de 23.509 quilômetros. Para se ter uma ideia, os pilotos brasileiros andaram na frente o equivalente a 3 vezes a distância entre o Oiapoque e o Chuí. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva aqui na bolinha, compartilhem e deixe uma mensagem aqui nos comentários aqui embaixo e aquele abraço.